Olá, alunos, tudo bem com vocês? Sou a professora Sheila Rodrigues, do componente de língua portuguesa. Vamos conhecer a nossa aula de hoje? Temos a aula de número 73, o objeto de conhecimento variação linguística e o detalhamento variação linguística, semelhanças e diferenças, linguagem coloquial, regionalismos e linguagem técnica. Esse é o assunto que nós iremos estudar. Seguimos para a nossa aula. Hoje nós vamos estudar sobre variação linguística, que são palavras e expressões, na língua portuguesa em que elas variam, tanto na parte gramatical, como também em forma de expressões linguísticas, Então, elas têm aí determinados significados, sentidos, no discurso, na fala, na comunicação. Então, nós vamos ver agora um vídeo, uma animação. Vocês vão prestar bastante atenção na fala do personagem, a maneira como ele fala e o que ele fala, tá bom? E depois a gente retorna para fazermos os nossos comentários. Nem com nojo. Essa cobra maceta vai me pegar. Olha já. Por essa eu não esperava. O que aconteceu, Zé? Vi uma cobra maceta lá na beira do rio. Vamos lá, quero vê-la. Telé, Zé. Nem com nojo eu volto lá. Viram aí a animação, da cobra maceta e as expressões, que o personagem diz, nem com nojo, ele diz também telé. Então, são algumas expressões, que aqui na região norte nós costumamos falar, Com certeza vocês já devem ter ouvido alguma dessas expressões. Então, seguindo, nós temos a palavra maceta, E foi uma das palavras que o personagem falou no vídeo. A expressão nem com nojo, olha já e telese. Então, observe que essas palavras, elas estão no contexto da nossa fala amazonense, Então, tem algumas expressões, algumas palavras dessas já são bastante antigas, Como a palavra maceta, olha já. Desde que eu era criança, eu ouço falar essas palavras. Já nem com nojo e telese, já é mais moderna, digamos assim, Então, as variações linguísticas, elas mudam com o tempo. E tem outras que permanecem por muitos anos. Então, a gente vai saber agora o que significa maceta, Então, a palavra maceta, na verdade, ela significa um martelo, um tipo de martelo, que é utilizado na construção civil. Porém, quando nós falamos de variação linguística, a palavra maceta, ela vai ganhar um significado, um novo significado. Então, observem aí. Observem que a palavra maceta, como foi dita pelos personagens, então, ela é muito conhecida aqui na região norte, E ela tem um significado de grande, imenso. Então, observe que na expressão linguística, como sendo uma variação, ela vai ter o sentido de grande e imenso, Que foi o que vocês viram lá no vídeo, Em que o vídeo mostra lá o senhor pescando, E aí ele percebe uma cobra imensa. Aí ele diz a frase, cobra maceta, com esse sentido de ser grande, imenso, Porque nossos rios aqui do Amazonas, nós temos, muitas cobras grandes, imensas. Então, a palavra maceta, como variação linguística, ela vai significar algo grande, imenso, Então, ela é muito utilizada para
ter esse sentido, né, de grande e imenso. Já a palavra nem com nojo, então a gente observa que a palavra nem com nojo, ela significa algo negativo, né, que você se nega a fazer, né, eu não vou fazer isso nem com nojo, né, então é algo que a pessoa se recusa a realizar. E a expressão olha já, ela marca um limite que o indivíduo não ultrapassa. Ou também ela pode ser utilizada com o sentido de negar um fato, de negar algo, né? Então, observe que ela pode ser utilizada com esses dois sentidos. E a expressão telese significa uma expressão de dúvida, de espanto, né? Quando você se depara com uma situação surpresa, né? E você fica surpreendido e você utiliza essa frase, essa expressão, na verdade. Então, o que ela significa? Significa tu é besta ou tu é abobalhado, né? Fazendo uma espécie de pergunta, né? Então, essa expressão ela é utilizada com esse sentido, certo? E essas 4 palavras, né, e expressões que nós trouxemos para vocês, elas são chamadas de regionalismos, palavras que são utilizadas na nossa região, na região norte, principalmente. Então, nós conhecemos ela como sendo palavras que estão relacionadas ao regionalismo. Então, isso também é chamado de quê? De variação linguística. E aí nós vamos aprofundar mais nossos estudos a respeito desse assunto. Tá bom? Então, o que vem ser a variação linguística? A variação linguística, ela consiste nos diferentes usos de uma língua, ou seja, são diferenças sistemáticas que podem ocorrer em vários aspectos da língua. Seja na gramática, na palavra em si, né? Então, uma palavra da gramática, por exemplo, ela pode ter... você pode falar denominar um nome a um ser, ou uma coisa, ou uma fruta, e essa mesma palavra ela vai mudar em outras regiões, sendo que é a mesma coisa, né? Como é o caso da palavra tangerina, que é uma fruta. Então, a palavra tangerina, ela vai variar em outras regiões do país. Então, observe que essas palavras elas estão no nosso dicionário, elas estão na gramática, e aí ela ganha um significado diferente para cada região do país, né? Então, você vai observar que, por exemplo, a palavra tangerina, ela é dita na região norte. Então, observe que a região norte ela é bem grande aí no mapa, como vocês estão vendo. E essa mesma fruta é chamada de mexerica, aí na parte centro-oeste do Brasil, né, que está em cor lilás, perceberam? E tangerina, mais uma vez, é chamada na região sudeste do Brasil. E bergamota, a região sul do Brasil. Então, vocês percebem que são 3 palavras diferentes para designar uma mesma fruta. Então, isso a gente chama de diferenças lexicais. Por quê? Porque tem a ver com uma palavra que está no nosso dicionário, faz parte do nosso léxico e que muda o nome, né, gramaticalmente. A gente pode observar, aliás, ortograficamente, né, nós podemos observar que elas são palavras diferentes, porém têm o mesmo significado, é a mesma coisa. Percebem? Então, assim como mexerica, outras palavras também vão existir no nosso léxico que elas irão mudar, mas o significado vai permanecer. Dependendo de quê? De cada região do Brasil. E aí nós temos outras expressões, como, por exemplo, limpar o peixe. Geralmente a gente usa como tratar o peixe, né? Aqui na nossa região, a gente usa para limpar o peixe como tratar, né? Usar o verbo tratar o peixe. Então, observe que muda, né, na palavra limpar para tratar. Mas ela tem o quê? O mesmo significado, né? Só muda o verbo. E nós temos também
as diferenças semânticas. O que vem a ser a semântica? É o sentido da palavra, o sentido e o significado da palavra. Então, por exemplo, nós temos como exemplo aí a palavra manga. Nós podemos conhecer manga como uma fruta, né? Que todos vocês conhecem com certeza, né? É uma fruta muito saborosa, né? E tem bastante fibras. É muito importante a gente comer a manga. Então, ela é fruta. Porém, nós podemos ter a mesma palavra em um outro contexto, que ela vai ter o quê? Um outro significado. Quando eu digo Fabiana manga das colegas, eu estou dizendo que a Fabiana ela está ironizando com a colega, ou então está fazendo chacota com a colega, né? Então, observe que o sentido vai ser o quê? Mudado. É a mesma palavra, porém, o sentido é o outro. Por quê? Porque depende do contexto em que essa palavra está. E aí vai mudar totalmente o sentido. Nós temos um outro exemplo. Fabiana rasgou a manga da camisa. Então, manga da camisa é a parte da roupa. Então, observe que, mais uma vez, a palavra manga, nesse contexto, ela vai significar a parte de uma roupa. Perceberam? Então, notem que essas diferenças no uso da palavra manga é apenas o sentido dela, porque a escrita é a mesma. Perceberam? Então, isso a gente chama de diferença semântica da palavra. O que significa semântica? Semântica está relacionada aqui ao sentido, ao significado da palavra em um determinado contexto. Então, agora nós vamos ver uma pequena animação e aí vocês vão prestar atenção nas saudações que são dadas em algumas regiões do Brasil. Segue para vocês. Oxe, amigo, que bom te encontrar por aqui. Oi, cabra macho. Seja bem-vindo à nossa mata. E aí, parceiro, que bom te ver por aqui. E aí, maninho, beleza? E aí, meu chapa, tudo em cima? E aí, tchê, seja bem-vindo aos Pampas. Oxe, cabra macho, parceiro, maninho, meu chapa, tchê. Perceberam que a saudação, né, que é quando você encontra um amigo, um parente, e você faz um cumprimento a essa pessoa, né? Então, esse cumprimento a gente chama de saudação. Então, para cada região do Brasil, nós percebemos que as pessoas se cumprimentam de maneiras diferentes, né? Porque são palavras e expressões próprias daquela região, né? Que são criadas pela população. E essas palavras, elas vão passando de geração a geração, né? Então, tem palavras e expressões que duram muitos séculos, muitos anos, né? E tem outras que elas entram em desuso, ou seja, elas não são mais faladas, mas elas existiram. Então, aqui no Brasil, essas expressões como tchê, oxe, são o maninho, né? Inclusive, eu estava refletindo sobre a palavra mano, né? Que é muito utilizada aqui na região norte. São palavras que elas perduram, né? Durante muitos séculos, muitos anos mesmo. E, é claro, tem outras que entram em desuso, são criadas novas expressões. Então, isso a gente chama de variação linguística, variação no uso da palavra e das expressões. Então, vamos lá observar, né, as palavras. Oxe, cabra macho, parceiro, maninho, meu chapa, tchê, são formas de cumprimento. E essas variações nós podemos chamar de variações de natureza geográfica. Por quê? Porque tem a ver com a região em que essas palavras são faladas. Então, aqui na nossa região norte,
é a palavra maninho. Pode ser maninho também, pode ser mano, mana, varia muito. Então, depende aí da forma que você quer utilizar. Quando você tem uma certa intimidade com seu amigo, com a sua amiga, você usa a expressão maninho. A expressão maninho também depende do contexto que está sendo falado, ela também pode ser utilizada no sentido pejorativo, né? Quando você quer chamar a atenção de alguém, você usa, ô maninho, você não presta atenção não, né? Então, depende do contexto também que a gente pode utilizar essas expressões. E é claro, essa palavra, por exemplo, na região norte, né, desde que eu me entendo como gente, digamos assim, nós utilizamos essa palavra. Então, significa que ela não entrou em desuso, ela continua, ela permanece no nosso vocabulário, né, na nossa fala, na maneira como a gente se comunica com os nossos amigos, nossos parentes e pessoas, né, que a gente tem as nossas relações humanas, né? E no Nordeste nós temos a palavra oxe e cabra macho. Acreditamos, né, que essas expressões elas estão enraizadas, né, no vocabulário das pessoas da região do Nordeste, por exemplo, não é? E aí nós temos também da região Sudeste, meu chapa, né, que é uma forma de dizer meu amigo, meu colega, né? E a palavra tchê na região Sul também é muito utilizada. E na região Centro-Oeste, meu parceiro, né? Parceiro, para dizer amigo também. Então, observe que para cada uma dessas regiões do Brasil, existe uma forma de se cumprimentar. É claro que essa cumprimentação, como eu falei para vocês, né? São relações humanas, são relações cotidianas que nós temos, né? Os nossos amigos, os nossos parentes, nas nossas relações sociais. Então, a gente utiliza essas expressões, né? É claro que se você vai estar num evento acadêmico ou num evento educacional, né? Então, em um evento mais formal, a gente quase não utiliza essas expressões, né? Isso fica mais para a nossa linguagem cotidiana, né? Aquilo que é mais próximo da gente, que é mais facilitado, né? Por onde a gente vai, por onde a gente anda. Inclusive, nós temos que ter cuidado com certas expressões que nós utilizamos na nossa região norte, por exemplo, a utilizar com outra pessoa, né? Com pessoas que a gente não conhece, por exemplo, né? Porque, além da pessoa não saber o significado, ela vai até duvidar, será que a pessoa está me xingando? O que será que a pessoa quis dizer com essa frase, né? Com essa palavra? De igual, quando a gente vai para outras regiões do Brasil, nós também ficamos chocados com algumas expressões que a gente não sabe o que significa. Ou seja, a mensagem não é passada e a gente não consegue entender o que está sendo dito, né? Se a gente for olhar essas expressões que a gente não conhece. Então, é necessário que a gente, ao conversar com pessoas que não são da nossa região, a gente tem que ter um pouco de cuidado para falar certas expressões, justamente para não trazer essa confusão na cabeça da pessoa, né? E aí, com o tempo, as pessoas que vêm de outras regiões para o Amazonas, por exemplo, elas vão se adequando aos poucos, né? E aí elas vão conhecendo as nossas expressões. E aí a gente faz uma troca, inclusive, de conhecimento, né? Então, aqui no trabalho, por exemplo, nós temos colegas que vieram da região sul, da região centro-oeste, do nordeste. Então, nós temos vários professores de várias regiões do Brasil. Então, eles trazem consigo essas expressões, né? Então, isso é bonito porque faz parte da riqueza linguística do nosso país, né? Então, a nossa língua portuguesa, ela tem muitas riquezas importantes, né? E aí a gente faz as trocas, né, de conhecimento. Então, falando da nossa língua natural, né? E essas palavras elas estão localizadas em determinado espaço geográfico, né? Como mostrei para vocês. Então, no caso do português do Brasil, né? Tanto os brasileiros do norte, do nordeste, do sudeste, centro-oeste e o sul não utilizam o português exatamente do mesmo jeito,
né? Como as saudações, né, que eu mostrei para vocês, que ocorre aí nas regiões do Brasil. Então, essa foi a parte da variação linguística, tanto na forma das palavras da ortografia, quanto nas expressões idiomáticas, né, que ocorrem aí, essas variações. Agora nós vamos falar de outra coisa também importante, que é a norma padrão e a linguagem coloquial, né, informal, e a linguagem formal. Claro, na língua portuguesa, nós temos, né, podemos ter uma fala mais informal, aquela do nosso cotidiano, né, que não exige tanta normatização, né? Ao contrário do que ocorre com a linguagem formal, que é importante a gente utilizar as palavras sem variação, né? Não utilizar gírias nem variações, não é? Numa linguagem mais formal, nós podemos utilizar em outros contextos, né? Tanto quando se relacionar ao nosso trabalho, quanto a outros tipos, né, de avaliações que a gente possa passar ao longo da vida. Então, nós trouxemos aqui para vocês um exemplo da linguagem informal, né, da fala informal. Então, nós temos aí, olha, a conversa pelo WhatsApp, né? A pessoa começa dizendo assim: "Oi, Bia." Observe que ele utiliza o oi, né? Que é uma expressão muito informal. Aí ele diz: "Seguinte, a gente combinou de ir no cinema amanhã, sessão da tarde. Não vai dar. Me esqueci que tem uma prova no colégio. E se eu não estudar, minha velha me pega pelo pé. Eu, hein? Tô fora. Você me entende? Você me entende, né? Beijocas, Pedrão." Então, observe que nesse texto nós vamos ter variações de palavras, como, por exemplo, o oi, né, que é informal, seguinte, né, a gente, é outra variação que é muito utilizada na linguagem do dia a dia. Aí ele diz, não vai dar. E seguinte ele diz, que me esqueci. Então, observe que aqui ele inicia, né, com o pronome me. Geralmente, na linguagem formal, nós devemos utilizar, quando a gente inicia uma oração, o pronome ele tem que vir depois do verbo. Então, numa linguagem formal, teria que ser esqueci-me, que tem uma prova no colégio. Ou seja, que tem uma prova no colégio, ok. E se eu não estudar, minha velha me pega pelo pé. Observe que ele usa a expressão minha velha. Então, minha velha significa o quê? A mãe dele, né? Em vez de ele dizer minha mãe, ele utilizou minha velha. Me pega pelo pé. Então, observe que aí temos uma outra expressão, pega pelo pé. É uma expressão, uma variação, né? Ou seja, que ela chama a atenção dele pela falta do estudo, né? Então, ele usou uma expressão. Aí ele diz, eu, hein? Tô fora. Observe que também tô fora, ele está usando aí uma abreviação, né? Estou fora. E mesmo assim é uma variação, porque ele poderia ter utilizado uma outra forma, né? Eu, hein? Não estou nem aí, né? Não estou aqui. Você me entende, né? Observe que ele utilizou o né, que é o não é, para se comunicar com a Bia, né? Aí ele encerra o texto com beijocas. Então, bem informal mesmo, uma linguagem bem do nosso cotidiano, inclusive uma linguagem até muito íntima também, né? E aí ele usa também muita exclamação no texto dele, né? Exclamação, interrogação, que são pontuação da fala, né? Da nossa fala. Quando a gente olha para o outro texto, nós vamos observar que há uma grande diferença.
Então, aqui já é um texto mais formal, né? Ele começa com senhor gerente, utilizando um pronome de tratamento, senhor, né? E aí ele começa o texto: terei de faltar amanhã ao trabalho em razão de uma prova bem difícil no colégio. Precisarei estudar, pois se eu for mal nessa prova, minha mãe vai ficar muito nervosa. Espero que o Senhor compreenda a minha situação e que me desculpe. Atenciosamente, Pedro. Então, observe que nesse texto ele utiliza os pronomes de tratamento, né? Ele usa o Senhor para iniciar o texto, né? Dando a seriedade do problema que ele está passando, né? Aí ele diz: terei que faltar amanhã ao trabalho em razão. Observe que ele usa uma conjunção aqui para justificar a falta dele, né? Em razão de uma prova bem difícil no colégio. Aí ele usa a vírgula, ele usa a pontuação, ponto seguido aqui, né? Precisarei estudar. Ele usa os verbos no tempo certinho aqui, ó. Precisarei estudar, ou seja, no futuro, né? Pois se eu for mal nessa prova, minha mãe vai ficar muito nervosa. Ele usa uma conjunção explicativa aqui, olha, para explicar o motivo, a razão, por que ele tem que estudar. E aí ele diz, minha mãe, ó, ele usa o pronome possessivo aqui, né? O substantivo próprio aí da mãe dele, né? E se referindo à mãe dele, aliás. Aí ele diz que ela vai ficar muito nervosa se ele não passar nessa prova, não é? Espero que o Senhor compreenda. Mais uma vez, olha, ele usa o pronome de tratamento aqui, compreenda a minha situação e que me desculpe. Então, ele pede até desculpa aqui por ele estar nessa situação, né? Aí ele usa aqui um advérbio, né? Atenciosamente, Pedro. Então, esse advérbio geralmente é utilizado no final de cartas, né? Seja para o patrão, para o gerente, ou para uma autoridade também, né? Geralmente a gente usa esse pronome no final da carta, no final do texto. Então, observe que há muita diferença, né, de um texto com uma linguagem informal para um texto com uma linguagem formal. Então, a gente vê, né, as diferenças que existem entre as duas formas de falar. É claro que, no decorrer da vida, nós vamos precisar utilizar as duas formas de escrita, né, tanto a informal quanto a formal. Por isso que é importante vocês saberem as duas coisas, né? Então, na forma quando a gente escreve o texto, né, a língua falada, às vezes a gente acha que a linguagem formal ela vai ser muito diferente, né, na forma escrita. Mas às vezes a gente se confunde, né? Porque tanto na língua falada quanto na língua escrita, podemos observar diferentes níveis de formalidade e informalidade. É claro que no texto de uma linguagem mais informal, nós vamos ter diferenças, né? Nós vamos ter diferenças bem claras, como, por exemplo, né, as abreviações, expressões das variações linguísticas, né? Então, a gente vai perceber isso no texto escrito, né? E também na fala. Quando a gente conhece muito bem a nossa língua portuguesa, a gente percebe na fala todas essas variações, tá? Então, nós temos também a variação temática do português corrente ou português técnico. Então, o português técnico ele está relacionado às profissões, né? Então, por exemplo, o médico, quando o paciente vai procurar um médico, que ele diz que está com dor de cabeça, dor de cabeça é uma expressão recorrente, é uma expressão comum que a gente utiliza. Já na linguagem médica, no prontuário do médico vai estar dizendo lá que o paciente se queixa de cefalgia. Cefalgia é uma palavra técnica da área da medicina. Então, a linguagem técnica, ela vai também ter palavras próprias dessa área do conhecimento.
né, seja da área médica, seja da área da educação, seja da área do meio ambiente. Para cada área do conhecimento, existem palavras técnicas que são próprias daquela área. E, claro, para cada palavra tem o quê? Um sentido, um significado, certo? Então, utilizando essas formas de falar, escrever palavras que tenham variação, né? Todos nós podemos, né, distinguir o sentido das palavras, tanto no campo da área técnica, na área específica, né? Nós podemos ter o conhecimento dessas palavras, né? É claro que a gente, sempre que tiver alguma dúvida, alguma coisa a respeito de uma determinada palavra ou expressão, a gente deve ir atrás do quê? Do dicionário, né? Porque o dicionário ele vai dizer o sentido e significado daquela palavra. E então a gente consegue entender o que está sendo dito. Agora, é claro, as expressões dentro das variações linguísticas não vai haver no dicionário, né? Porque são expressões, palavras de uma determinada região. Então, aí, nós trouxemos esses exemplos para vocês de variação linguística. Espero que vocês tenham entendido e até uma próxima oportunidade.